estudos que eu vejo sobre o livro de Jonas, é um livro que tem o título de Jonas, mas é um livro que fala mais sobre Deus do que sobre Jonas. Desde o início, né? O Senhor ele dá uma missão para Jonas. Jonas se nega, ele tenta fugir. Ele tenta com todas as suas forças fugir. O Senhor o direciona de volta ao caminho, de um jeito mais diferente que a gente podia imaginar. Jonas ora. Deus faz o quê? Cuida dele de novo. Devolve ele para a terra e o faz voltar para os planos que Deus tinha designado desde o começo. Jonas fala, ok, não vou obedecer. Jonas obedece. Chega lá, se frustra com o que Deus faz, porque ele não queria que Deus fosse bom e compassivo e misericordioso. E ainda assim, Deus vai lá e faz tudo o que ele quer fazer. Ainda assim, Deus coloca, de alguma forma, provisão para que ele entenda que a vontade de Deus é que vai ser feita e não a dele. E o porquê Deus tem misericórdia. E a gente consegue entender o porquê que ele não. Nessa passagem, eu sei que o Senhor tem falado comigo, porque mostra várias características de Deus que dificilmente a gente consegue absorver e ser parecido. A soberania de Deus ela é realmente exaltada nesse livro. Quando a gente vai para o capítulo 2, que a gente vai ler sobre o arrependimento de Jonas e como que ele se coloca diante de Deus, é assustador, porque ele já sabia todas aquelas coisas. Ele era um profeta. Ele já conhecia sobre quem era o Senhor, sobre as coisas que o Senhor tinha feito. E é importante a gente também dizer sobre quem era a cidade de Nínive. Né? Jonas ele tinha acabado de sair de uma guerra, em que eles perderam. Em que a cidade de Nínive foi extremamente violenta. A cidade de Nínive não era uma cidade boa. Ela não era uma cidade que a gente teria dó. Né? Dificilmente seria alguém que a gente teria compaixão. E, mesmo assim, o Senhor o mandou ir até lá e pregar. Pregar uma mensagem de ira. Né? E que, a primeiro modo, você poderia pensar que realmente seria para os destruir. E, mesmo assim, Jonas não quis, porque ele conhecia a essência de Deus. Eu acho isso muito legal, porque eu vejo que, em várias situações, Jonas se coloca como quase que uma autoridade sobre Deus, sabe? Não vou fazer, porque não é certo. Como se ele soubesse além do Senhor. Tem um versículo que fala que, quando ele está no meio da reclamação dele ao Senhor, que ele fala que ele estava coberto de algas sobre o pescoço. Isso me remeteu muito a como que o pecado está conosco, sabe? Quanto mais profundo que ele foi se adentrando a água, mais ele foi entrelaçado pelos problemas e pela provável morte dele. E como que o pecado é assim com a gente, sabe? O pecado ele vai aos poucos, a gente vai se afundando e a gente vai se entrelaçando a ponto da morte. E o Senhor, com maravilhosa graça e paciência, ele resgatou Jonas. Jonas não merecia ser resgatado. Jonas não tinha sido um bom servo ao Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor o resgatou. Ele vai para uma cidade que não merecia isso. Como se eu fosse exemplificar. Eu sou atleticano, aí beleza. A gente vai para o jogo do Galo, chega lá, o Cruzeiro bate, mata, espanca muitas pessoas, rapta mulheres. E aí, o que acontece? Eu já não gosto do Cruzeiro. Por quê? Porque é o Cruzeiro. O Cruzeiro já fez isso com a torcida das pessoas. Gente, é um exemplo, eu não estou nem para time. Eu já não gosto do Cruzeiro. Ele vai lá e faz isso. Ele bate em pessoas, assalta pessoas, humilha pessoas que fazem parte do meu círculo. E aí, no final do dia, Deus fala assim, agora você vai lá no estádio, no dia do jogo do Cruzeiro, você vai falar que eu sou a redenção. Aí, nervoso. Vai falar que eu sou a resposta. Eu vou falar, mas eu não vou mesmo. Olha o que ele fez. E eu acho muito legal como que o Senhor mostra essa compaixão que Ele tem e que a gente não teria. Por muitas vezes, a gente vai caminhar com pessoas que têm uma visão diferente da gente, que têm uma vida diferente da gente, uma história diferente da gente. E, por muitas vezes, a gente não vai querer ter misericórdia. A gente não vai querer conviver. E a gente não vai querer caminhar. E esse livro, eu acho que mostra como que o Senhor é soberano e como que a gente, querendo ou não, se o Senhor quiser, essas pessoas vão ter possibilidade de salvação, assim como nós temos. O Senhor ama a todos, sem distinção, tendo pecados que sejam pela sociedade aceitos ou não. A gente tem, há um tempo atrás, tem uns 2, 3 meses, que o Guilherme de Pádua faleceu, né?
E a gente vê, eu vi na internet, cara, que 95% das pessoas estavam achando maravilhoso ele ter morrido. Realmente, porque ele fez uma coisa absurda. E aí todo mundo concorda, porque a gente fala assim, não, esse cara não arrependeu, não, esse cara não prestou e tal. E se a gente olhar para a palavra do Senhor, Paulo foi um assassino de cristãos. Não foi um só. Né? E se a gente não desse ouvidos a Paulo porque ele fez algo, né? Ele fez algo pesado, algo ruim e algo que merecesse levar ele para o inferno, até a 5ª geração. Porque ele matou não foi uma nem 2 pessoas. E mesmo assim, a gente olha com olhos de amor para aquilo que Paulo escreve, porque a gente consegue entender que o Senhor teve misericórdia, que ali houve arrependimento. E pensa, se quem o ensinou, quem o cuidou, não quisesse ter misericórdia. Né? É uma das coisas que eu acho muito importante, porque eu sei que isso está na minha vida hoje. Às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar com algumas pessoas no meu trabalho, por já conhecer um histórico, sabe? Por ter passado por problemas e situações. E eu falo, cara, eu não quero, não vou conviver. E o Senhor colocou isso muito no meu coração essa semana. Cara, e se amanhã eu pedir para você pregar para ela? Se amanhã eu pedir para você pregar para ele? Como que vai ser o meu comportamento diante disso? Como que vai ser a minha mentalidade de olhar e ter compaixão de quem não merece compaixão aos meus olhos? E eu queria contar a segunda parte que eu anotei, que eu achei muito importante, é que Jonas ele é citado por Jesus. Quem puder abrir lá em Mateus 12... Mateus 12, versículo 38 ao 42. Alguém quer ler? Porque eu falei muito. Amém. Só aí. Amém. Vocês entenderam? Jesus está falando sobre uma população em que ele próprio está lá, falando sobre ele, sobre o reino dele que é vindouro. E eles não deram ouvido. E ele dá o exemplo de Jonas, da época de Jonas, em que o mensageiro não era o Senhor. O mensageiro era muito menor do que o Senhor. E mesmo assim ele foi ouvido porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. E ela foi eficaz. Eu sei que nesse momento não foi eficaz para essas pessoas porque não era desejo do Senhor. Porque era para se cumprir um propósito. Mas a palavra do Senhor ela é eficaz. E o Senhor, Jesus, ele nos chama para pregar o Evangelho. Eu anotei desde o início que o Senhor deixou uma missão para Jonas. Ir lá e pregar o Evangelho. E eu fiquei pensando, o que tem de diferente da gente? Porque Jesus, lá em Marcos 16, fala a mesma coisa. Só que ele dá uma missão para todos nós, para todos os cristãos. Vão e pregam o Evangelho. Ele não pede para a gente pregar o Evangelho com quem a gente achar que for legal. Ou quem a gente achar que vai dar um bom cristão. Ele pede para que a gente pregue o Evangelho. Se a gente for olhar, o pastor vai falar, no grego, se a gente for olhar a tradução, não é vai e prega o Evangelho. Ou seja, eu vou para algum lugar pregar. Enquanto você vai, prega o Evangelho. Então, isso não é só para a gente cumprir daqui a alguns anos, quando a gente decidir fazer uma viagem missionária, é para enquanto a gente viver. Enquanto a gente viver, que a gente leve o Evangelho. E que ele não seja distinto, que eu não faça acepção de pessoas, se eu não escolha pessoas que eu goste. O Evangelho, ele é para todos.
e ele um dia vai ser revelado a todos. Eu creio que a mensagem do Evangelho ela é eficaz para mudar uma pessoa mau caráter, ela é eficaz para mudar uma pessoa que ainda não entendeu o que é o real Evangelho, ou como que a vida tem que se comportar. Então, que o nosso coração realmente entenda e pregue esse Evangelho, porque é ele que vai nos fazer sermos pessoas melhores e diferentes. O Senhor não nos faz melhores, Ele nos faz novas criaturas. E que essa evolução, a gente entenda que não parte de nós, não parte de quem a gente é, e sim de quem Deus é, da beleza do Senhor. Isso eu vi uma pregação sobre o livro de Jonas que eu achei incrível. Durante todo o livro, quando você vai lendo, tudo obedece ao Senhor. Se a gente for lá no capítulo 1, versículo 4, eu até anotei, porque eu achei incrível. Capítulo 1, versículo 4. O vento obedece a Deus. Capítulo 1, versículo 15. O mar obedece a Deus. Capítulo 1, no versículo 17. E lá no capítulo 2, no versículo 10. O peixe obedeceu a Deus. Capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. A planta obedeceu a Deus. Capítulo 4, versículo 7. O verme obedeceu a Deus. Lá no capítulo 1, versículo 16. Os marinheiros entenderam que o Senhor falou e se curvaram diante de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas se renderam à vontade de Deus. Quem foi a única pessoa que não se rendeu à vontade de Deus? O cristão. Engraçado, né? Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de entender que a gente falha demais. E a gente falha de verdade. Eu fico pensando, assim, quantas vezes em que eu tive a oportunidade, sabe? De falar sobre o Senhor e eu preferi só não falar nada. Ou só falar, essa pessoa não vale a pena, né? A mensagem de Jonas para os ninivitas foi para um povo que não merecia. E, mesmo assim, o Senhor os deu uma segunda chance. Eu creio que nós também não merecíamos, e o Senhor, graças a Ele, nos deu uma chance. Então, que a gente dê também essa chance para as pessoas. E para as pessoas, principalmente as pessoas que a gente tiver no coração que não presta, sabe? Isso é uma coisa que eu queria tratar no meu coração e que eu queria tentar, assim, para vocês me ajudarem, sabe? Se é uma pessoa que eu tiver no meu coração, assim, Deus, não é essa pessoa, não gosto, não dá. Intragável, não tem noção, não tem senso de nada. Talvez essa pessoa que o Senhor quer que eu alcance. Talvez essa pessoa que eu vou precisar olhar com misericórdia para quando eu me olhar, eu entender que eu era uma pessoa talvez até pior. Então, que o Senhor nos ensine e que o Senhor me ensine. Em nome de Jesus, eu queria agradecer.